Pessoal, hoje é dia 24 de dezembro de 2024. Eu não ia aparecer aqui no TV em Justiça. Eu ia, só curtir o meu Natal. Passei o dia hoje na cozinha, fazendo maionese, fazendo arroz colorido, com passas. E, infelizmente, nem todo mundo vai ter essa oportunidade de fazer isso que eu fiz hoje. Embora eu tenha ficado fazendo isso, eu fiquei com o coração apertado o dia inteiro pensando no Daniel Silveira. Eu estava, não digo satisfeita com o que aconteceu com ele, estava um pouco mais aliviada, porque ele tinha recebido o livramento condicional, inclusive o último TV em Justiça foi sobre o livramento do Daniel Silveira, em que eu expliquei que aquilo ali não é uma liberdade de forma alguma, ele permanece preso ali no regime da prisão domiciliar, expliquei que aquilo ali não é uma liberdade, mas enfim, era um regime menos rigoroso do que ele estava até então, que era na colônia agrícola. Beleza, ia passar o Natal em casa e tudo bem. E hoje todo mundo foi surpreendido com a nova prisão do Daniel Silveira. E quando a gente foi ver o que aconteceu, a gente viu que o advogado justificou que o Daniel teve um problema de saúde, precisou se deslocar até um hospital, um posto médico, e por ele ter chegado depois do horário estabelecido para o retorno dele, de 10 da noite às 6 da manhã, salvo engano. Então ele teve essa crise renal, salvo engano, de noite, já depois do horário que ele deveria estar em casa, foi ao médico. Obviamente, não dá para você ali requerer uma decisão judicial. Você é uma emergência médica, você tem que ir e comunica depois. Ele foi ao médico e chegou em casa 2 da manhã. E hoje já saiu a decisão nova de prisão. Falei, mas peraí, então realmente colocaram um capanga ali do lado, na porta dele, para saber o horário que ele chega, o horário que ele sai. Isso aí, pessoal, eu fui juíza de execução penal durante muitos e muitos anos. Então, o que eu estou falando aqui não é de orelhada. Ninguém. O que eu estou falando aqui não é de orelhada. Ninguém, rigorosamente ninguém, nem os homicidas, traficantes, nada, ninguém recebe esse tratamento. Ninguém tem um capanga parado ali na sua porta, anotando na cadernetinha os seus horários. Não existe isso. Nem para os piores homicidas. Mas fizeram isso com o Daniel. Inclusive, no TV em Justiça, eu cheguei até a cantar pedra. É capaz de botar um capanga lá na porta dele. Mas o que acontece é o seguinte, até onde eu sei, o Daniel, ele mora na zona rural. Eu não sei exatamente quanto tempo da casa dele até o centro da cidade, onde tem o hospital. Mas pela minha experiência de pessoa que andou por aí por zona rural por muitos anos, juíza de cidade pequena, da zona rural muitas vezes dá 30, 40 minutos até o centro da cidade. Então você para isso, de repente para abastecer, para comprar uma água, alguma coisa assim. Passou lá a 1h30 que o Alexandre disse que ele estava na rua sem explicação. O Alexandre chegou a dizer que ele saiu, ele foi atendido meia-noite e pouca e só chegou em casa às 2 da manhã. Você veja o preciosismo. Quer dizer, se ele é liberado em um determinado horário, aí de repente vai fazer alguma coisa, vai pegar um documento na recepção, aí vai comprar uma água ali na lanchonete, vai para abastecer, não sei o quê, pega a estrada, às vezes é uma estrada de terra, não sei. Eu, pelo menos, quando morava no interior, eu pegava muita estrada de terra. Eu tive que comprar um carro daqueles com tração nas 4 rodas. Não sei se é a situação dele, mas a gente sabe que para chegar muitas vezes nesses lugares rurais, a gente leva ali 30, 40 minutos, até mais. Não sei qual que é o caso dele. Mas o fato é o seguinte, não existe isso. Primeira coisa, tem 2 coisas aqui que eu queria falar. Primeira coisa, não existe isso de pedir autorização judicial para ir para uma emergência médica. Começa por aí. Emergência médica é emergência médica. Você não pode fazer um pedido, uma petição para ele apreciar daqui a 2 meses, se apreciar.
Isso não existe. Ele vai na emergência, resolve o que tem que resolver e volta. Ele colocou na decisão, o Moraes, olha isso aqui. Logo em seu primeiro dia de livramento condicional, o sentenciado desrespeitou as condições impostas, porque no dia 22 somente retornou à sua residência às 2h10 da madrugada, ou seja, mais de 4 horas do horário limite fixado nas condições judiciais. O horário limite era 10 da noite. Só que ali, segundo o Daniel, segundo a defesa, era uma emergência médica. Então, isso aí não é cabível. Você vai, é atendido e depois você justifica. É assim que acontece. E ele falou, olha, o Moraes, o sentenciado, sem qualquer autorização judicial, teria estado em hospital no dia 21 de dezembro. Quer dizer, o Moraes está dizendo aqui que para uma emergência médica, o Daniel teria que fazer uma petição em juízo. Quer dizer, se o Daniel passa mal ali de madrugada, o Moraes vai estar ali de prontidão para apreciar a petição dele? É claro que não, né? Vai deixar morrer igual deixou o Clezão. É isso que vai acontecer. Então, nesses casos, o apenado, ele vai, faz o que tem que fazer e depois justifica para o juiz da execução. Que, inclusive, é o que diz na lei de execuções penais, que eu vou colocar aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Isso não é delírio meu, está escrito aqui, olha, artigo 118 da lei de execuções penais. A execução da pena fica sujeita à forma regressiva, ou seja, você pode regredir de regime, com a transferência para regimes mais rigorosos, ou seja, você pode ir do aberto para o semiaberto, ou do semiaberto para o fechado, você pode regredir, portanto, quando o condenado, praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Nesse caso, o descumprimento das medidas cautelares impostas para o livramento condicional seria considerado o descumprimento uma falta grave. Só que olha o que está escrito lá no parágrafo 2º, lá embaixo, coloquei de vermelho. Nas hipóteses do inciso 1, ou seja, quando houver essa falta grave, deverá ser ouvido previamente o condenado. Então, o que era para o Moraes ter feito? Primeiro que não era para o Daniel estar preso coisíssima nenhuma. Só estou dizendo aqui, por amor ao debate, para vocês saberem o absurdo de tudo. Tá? Primeiro que não era para ele estar preso, não era para ele ter sofrido nada disso. Mas, enfim, vamos partir daqui. Tá, ele está preso, está cumprindo pena. Tá cumprindo medida cautelar. Era para ele ter sido intimado para justificar o que ocorreu. Aqui está dizendo, ouvido previamente o condenado. Então, antes de dar a canetada, jogando o cara no calabouço novamente, era para ele ter intimado para explicações. Aí ele ia receber a explicação. Simples assim. Ele tinha que ser intimado previamente para se justificar e não sair tomando canetada assim. Não é prende e depois justifica. Não, primeiro intima para justificar. E depois ele vai analisar aquela justificativa para saber se ela procede, se ela é razoável ou se ela não é razoável. Mas tudo isso aqui que eu estou falando, pessoal, é óbvio, eu sempre faço esse disclaimer. É claro que eu estou falando do direito e o Brasil não tem mais direito. Mas é meu dever aqui aparecer, prestar mais uma vez a minha solidariedade ao Daniel, à doutora Paola, esposa dele, e dizer que eles estão sendo torturados. O que está acontecendo com Daniel Silveira é crime de tortura. Inclusive, ontem mesmo à noite, coincidentemente, eu dei uma aula do meu clube do livro chamado Ponerologia, Psicopatas no Poder. Uma aula de 2 horas. Eu tô com esse livro na cabeça porque eu dei aula ontem à noite sobre ele. Aí, quando eu acordo, eu vejo essa decisão. A primeira coisa que eu fiz foi remeter meu pensamento ao livro. Porque tem todos os requisitos ali da psicopatia. O Brasil está nas mãos de psicopatas. Bom, eu
apesar de tudo que está acontecendo, desejo um bom Natal para vocês. Eu certamente vou ter um bom Natal hoje, graças a Deus. Deus me preservou disso. Hoje eu estou a salvo aqui na América. Mas milhares de pessoas não estão. E não é porque eu estou a salvo que eu fico tranquila. Tanto que eu estou aqui, noite de Natal, estou aqui até atrasada para o meu evento, mas eu não podia deixar passar sem gravar esse vídeo, sem prestar minha solidariedade, sem prestar esses esclarecimentos. Bom, a vocês um bom Natal, apesar de tudo, e eu peço para que vocês rezem pelo Daniel, pela doutora Paola e pelo Brasil, para que Deus tenha misericórdia do nosso amigo Daniel Silveira e faça justiça quanto a Alexandre de Moraes.